Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os trabalhadores do Brasil. Ouça-nos, dê-nos ouvidos. Esse vídeo que vai começar, principalmente, ouça, que tem o intuito de falar de coisas espirituais. Tentaremos falar um pouco aqui do tema que se chama o castigo, né? Porque a gente vê hoje, né, muita coisa, né, na mídia, né, nessa mídia que se chama alternativa, né? A mídia alternativa, né? E muitos se dão o luxo de falar de coisas muito delicadas. É uma coisa muito delicada, né? Falar sobre isso. A não ser que seja uma pessoa muito inspirada, que às vezes até a gente teme e treme na base. Quando vai falar de coisas espirituais, são coisas aí muito delicadas, né? Espirituais, sobrenaturais. Porque a gente não vê, a gente não sabe das coisas invisíveis, né? Mas a gente assim, Deus nos deu a razão, a gente tem uma base, a gente lê as escrituras, né? E a gente vê o que aconteceu desde Adão até depois de Cristo, né? E as histórias dos santos, etc, etc, né? Que a gente vê falar. Então, de início vamos aí falar de como algumas pessoas veem este tema, o castigo, né? Eu não sei se algumas pessoas, até mesmo católicos, têm pouca vivência, né? Não, não viveu muito o século, né? Não viveu muito a vida, né? Para falar sobre essas coisas. Aí acontece coisas agora recentes, como as catástrofes naturais, né? Catástrofes naturais que sempre houve assim, dependendo da localidade, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem um histórico aí de furacões, de tufões, de ciclone, né? Na Ásia, partes como o Japão, mas o que é Taiwan, tem terremotos, né? Penínsulas como a Península Itálica também tem históricos de terremotos. Então são coisas periodicamente, né, esporadicamente que acontece, né? Aí, Rio Grande do Sul, por exemplo, aconteceu agora, muitos se dão ao luxo de falar, né? Dizer, não, é porque eles adoram o demônio, é porque eles são ateus. Aí querem falar essas coisas agora. Eu digo, eu acho complicado muito falar assim, porque, veja só, o Brasil todo, ele está mergulhado no ateísmo, de norte a sul do país, de Iapoca ao Chuí. O Brasil, ele está passando por consagrações ao demônio, né? Lula, assim que Lula ganhou agora ultimamente, ele fez aí
fez levou entidades, levou catimbozeiros para o Planalto Central, né? Para o Planalto Central, entendeu? Isso não é em vão, esses homens, eles não fazem nada em vão, né? Não é por acaso, não é uma festinha, não é uma... gente, o povo não liga com isso, né? Mas isso não é à toa, né? E Lula é uma coisa muito assombrosa. Aí você vê essa diva aí da escória, essa diva da escória, essa Madonna, né? Que é uma blasfema à Virgem Maria, isso não. Ela veio para o Brasil, né? E os homens que estavam encabeçados, os homens milionários do Brasil, por exemplo, Luciano Huck, né? Ele diz que Madonna veio sagrar o Brasil, veio melhorar o Brasil com as suas palavras, um negócio mais ou menos assim, né? Então essas pessoas estão no ocultismo, estão na cabala. Esse pessoal está em umas coisas muito tenebrosas, tá entendendo? E nada é à toa, né? Esse festival de horrores. Aí muitos associam, né? Muitos associam a catástrofes como a do Rio Grande do Sul, tal. Mas tem um estado no Brasil pior do que o Rio de Janeiro. Eu faço a pergunta. Tem estado pior do que São Paulo, né? Com a sua criminalidade, né? Eu faço a pergunta, né? Rio Grande do Sul, comparado ao Rio de Janeiro e São Paulo, segue mais a Cristo do que Rio Grande do Sul e São Paulo. E Brasília, né? Brasília há muito tempo ali é um antro de corrupção, um antro de falsidade, de estelionatário, de roubos, né? Roubando o povo brasileiro, né? Desde mais ou menos da ditadura militar, quando acabou essa ditadura militar, né? Os subversivos tomaram o poder, até hoje, né? O Brasil está assim, a serviço das lojas dos pedreiros livres, né? Não é consagrado a Deus o Brasil, não é um estado confessional católico, cristão. Aí, quer dizer, falar em castigo é complicado. Você diz uma catástrofe natural acontecer em uma localidade e você taxar essa localidade, né, dali como são merecedores de castigo. Isso é muito errado, né? Isso é muito errado, a pessoa dizer isso, porque nós todos somos merecedores de castigo, nós todos. O salário do pecado é a morte, assim diz as Escrituras, né? Então esse mistério da dor, esse mistério do sofrimento, né? A gente vai entender mais no além, mas a gente vê que faz parte do ser humano, de todos nós, né? Tanto os bons como os maus sofrem, né? Tanto os bons como os maus sofrem, né? E se a gente for falar de moralidade, o Brasil é um dos países mais perniciosos do mundo, com o carnaval, um país festivo, né? O ano todo, datas da igreja, como Semana Santa, ninguém guarda, o Natal, tudo é banalidade, né? A moral do Brasil, ela está baixa mais do que a maioria dos países africanos, né? O povo africano é mais civilizado do que o povo brasileiro, né? Veja pelas roupas, veja por muita coisa, né? Não estou falando aqui de bem-estar social, de crescimento do PIB,
renda per capita, nada disso. Estou falando de moral, de ofender a Deus. Quem ofende mais a Deus? Um dos países que ofende mais a Deus é o Brasil, porque o Brasil segue à risca o que os Estados Unidos decreta. O Brasil está macaqueando os Estados Unidos há muito tempo, né? Desde o dólar, né? O Brasil é escravo do dólar, dos Yankees, né? Então, o Brasil não tem mais censura, né? Entendeu? Então, veja que o Brasil ele prefere mais para a cultura renover, sei lá, aquele negócio que eles dão dinheiro para ter festa em todo canto do Brasil, né? É bancado pelos municípios, pelo Estado, pela federação, né? Essas festas aí, né? Que todos são cúmplices, quase todos, né? Poucos brasileiros são contra isso, mas o resto da grande massa da população é a favor disso, em detrimento da saúde pública, que é o necessário principal, a saúde pública, né? Em detrimento da saúde pública, em detrimento do salário que nós recebe, o trabalhador, né, recebe, e isso atinge muita família, e as agendas antifamília cada vez mais avançando, por causa desse partidarismo que tem no Brasil, né? Esse partidarismo subversivo de centenas de partidos. O povo sofre, né? É aí a indignação do povo brasileiro, do verdadeiro brasileiro, contra essa imundícia aí. Então, o povo do Rio Grande do Sul, eles não é que eles têm aquele castigo ali, né, como sina daquele povo. Mais merecedor do castigo é todos nós, toda a humanidade. Fazemos penitência, meus irmãos. Nós somos dignos de dó, dignos de pena aos olhos de Deus. Nós somos vermes, né? Entendeu? E ainda mais esses tempos, né? Onde tem muitos países comunistas, como a China, Coreia do Norte, Cuba. Veja só, Cuba, a desolação de Cuba, a desolação da Venezuela, a desolação da Nicarágua, a desolação do Haiti, né? Desde que fez a Revolução Haitiana. Agora ali é uma coisa assombrosa de nós ver, né? Como aquele povo existia missionários católicos ali que faziam grandes missões, uma coisa belíssima, para depois da Revolução Haitiana, aquilo ali ser consagrado à maçonaria, aos voodoos, né? A coisas assombrosas, coisas demoníacas. Entendeu? Então, hoje em dia o que nós temos são países maçônicos, nações maçônicas. Desde a Revolução Francesa, a União Europeia, hoje, né? Uma união que quer destronar, derrubando igrejas, fazendo de igrejas medievais restaurantes, né? Os islâmicos à solta lá, fazendo tudo que não presta dentro da União Europeia, né? Então, o que nós temos são países islâmicos, né, no Oriente Médio, países que não adoram nosso Senhor Jesus Cristo, são anticristos, né? Então, o mundo vai mal. Assim caminhou a humanidade, né? Assim caminhou a humanidade, e os países foram deixando de ser cristãos cada vez mais, de um por um, né? Com a derrubada, com a maçonaria vencedora, né? Com a maçonaria vencedora que
o que a maçonaria fez, o que a maçonaria salopou os países, né? A lei da maçonaria, o que eles querem foi derrubar o altar e o trono. Derrubar o altar e o trono. Primeiro com o trono, os reis católicos foram todos derrubadas as coroas católicas, e por último o altar, né, com o Concílio Vaticano II. Né? A atual Roma que nós temos agora, nesse exato momento de 2024, depois do Concílio Vaticano II, a atual Roma é de Judas Iscariote, a abominação do Concílio Vaticano II. Então, ali foi consagrado para a abominação da desolação. Ali foi consagrado, né? Com Montini e Roncalli. Eles mandaram as nações deixar de ser cristãs, né? Eles mandaram decretos para as nações católicas, até então católicas, e aí todos os países hoje em dia, a maioria dos países católicos tem um avanço muito grande do ateísmo, né? Então, dali de Roma, né? Desde o Concílio Vaticano II, dali de Roma é que vem todo o secularismo, todo o laicismo, né? Vem todo o ateísmo, o avanço, né? Na sombra, bem devagarzinho eles vão fazendo isso, a proibição da missa verdadeira. E assim eles vão avançando com suas agendas anticristãs. Né? O Concílio Vaticano II é a vitória da Revolução, é a vitória do protestantismo, é a vitória do protestantismo liberal. Né? Então, o que nós temos hoje é um cataclisma, né? É um cataclisma espiritual triste, aonde nós todos estamos no meio disso. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós, né? Porque, só para lembrar, na Bíblia a gente vê que verdadeiramente como aconteciam as coisas. Voltando ao que nós vínhamos dizendo no começo, falando sobre as Sagradas Escrituras, na Bíblia descreve castigos divinos fulminantes na hora, no ato, né? Temos muitas passagens onde homens são engolidos pela terra, homens são mortos na hora, como aqueles homens que não podiam pegar na Arca da Aliança, morreram instantaneamente, né? E assim a história da humanidade é relatada nas Sagradas Escrituras, né? Que a Bíblia descreve, né? A Bíblia registra para nós castigos divinos fulminantes na hora, né? Como aqueles homens que Simão o Mago, que foi combater São Pedro, e ele passou mal, ele morreu instantaneamente, né? Então Deus faz o que quer, na hora que quer, e Deus permite muitas coisas, né? Deus é Deus, Deus é Deus e nós somos vermes, que merecedores da morte, né? Nós todos, nós somos dignos de pena. Por isso, façamos penitência, purgar os nossos pecados aqui na terra, né? E que Deus tenha piedade das criancinhas, para não acontecer coisa pior neste mundo, né?
Porque mesmo que essas coisas aconteçam, desde do clero maçônico da Roma atual, de Bergoglio, Francisco, desde a cúpula dos governantes mundiais, que não querem a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essas consagrações da Cabala, como Madonna, né? E Pachamama, etc, etc. Como é que se diz? A gente tem que pedir muita piedade a Deus, a tudo, a obra da sua criação. Que Deus tenha piedade de nós, os seres humanos e a criação de Deus, os animais, a floresta, né? Porque o ser humano é muito mau. O ser humano é muito mau. Estados Unidos da América, né? As potências mundiais, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, o que esses países fazem também com a natureza, né? Testando bombas, aí quando uma bomba dessa cai numa terra, mesmo que eles digam que é uma terra desértica, mesmo que eles digam que é uma terra desértica ou no mar, aquilo ali é um efeito muito grande, aquilo ali acaba com muita coisa da natureza, né? Acaba com muita coisa da natureza, com o oxigênio, Deus, como fica Deus? Deus vê tudo, né? Então que Deus tenha piedade de nós, nosso Senhor, nosso Deus misericordioso, porque a humanidade superabundou o pecado. A verdade é essa, superabundou o pecado. O pecado superabundou. O Brasil, ele está num mar de protestantismo agora, né? Num mar de protestantismo, de abominações musicais, abominações teatrais, né? A Globo e muita coisa, né? Então são poucos os católicos, são poucos os adoradores de Deus. Então, o mistério da dor, o mistério do sofrimento, atinge todos nós. Desde que Adão saiu do paraíso, o seu corpo ficou corruptível. O seu corpo ficou corruptível, né? Para ser assim, para sofrer as mazelas da terra, para sofrer espinhos, como diz as Escrituras, a mulher ia sofrer. A mulher ia sofrer tanto quanto o homem, para dar dores de parto, para dar a sua luz. A mulher ia sofrer. Então peçamos a Deus resignação nos sofrimentos, nas dores, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude. São José da Boa Morte, nos ajude para cumprir nosso dever aqui na terra, os nossos entes queridos. Oremos, né? Então, eu quero que todos sigam a Deus, todos vocês que nos ouvem, né? Eu só quero estar com Deus, ao lado de Deus, né? No corpo místico de Cristo, todos nós. Então, meus amigos, senhoras e senhores, né? O Brasil é terra Santa Cruz. O Brasil, todas as nações, cada uma das nações, mesmo que sejam pagãs, mesmo que sejam comunistas, pagãs como a Índia, todas elas têm uma missão especial no coração, no Sagrado Coração de Jesus, no coração de Deus. Mas o que acontece é que Deus visita as nações e as nações não conseguem ver, né? As nações não conseguem ver.
acabam com a história, né? Como a França. A França é um país de tanta acontecimentos misericordiosos do Sagrado Coração de Jesus, né? São coisas que o Sagrado Coração de Jesus apareceu para uma freira e eles não colocaram nos seus escudos aquela história, né? E aí, 100 anos do tempo, 100 anos depois, certinho, 100 anos depois, para você ver, 100 anos depois aconteceu a Revolução Francesa, que foi uma das piores coisas que hoje em dia é uma coisa louvada, é uma coisa que todos os países repetem, né? E o Concílio Vaticano II, na voz dos revolucionários da Igreja, da maçonaria eclesiástica, o Concílio Vaticano II foi a revolução dentro da Igreja, a Revolução Francesa dentro da Igreja Católica, né? Então é isso, meus irmãos. Salve Maria e viva Cristo Rei.